judicialmente, se ela não promover uma ação adequada para exigir o pagamento desse crédito tributário, a Fazenda Pública vai perder o direito de fazer essa exigência administrativa. E perder esse direito, perder o direito de cobrar judicialmente, implica no instituto denominado como prescrição. Perfeito? Portanto, vamos lá. Já sei, então, qual é a diferença básica entre decadência e prescrição, no sentido de que, primeiro, quando você pensa no procedimento de cobrança tributária, você está pensando no prazo de decadência. Que ora, o prazo de decadência é o prazo, então, que o fisco tem para lançar um tributo. É o prazo que o fisco tem para constituir um crédito tributário. E esse prazo é de 5 anos. Perfeito? Joia. Continua acompanhando comigo. Uma vez constituído o crédito tributário, dentro desses 5 anos, legalmente descritos, se o contribuinte não paga nem apresenta uma impugnação administrativa, a Fazenda Pública, então, irá exigir esse tributo, exigir esse crédito tributário judicialmente, mas, para tanto, ela terá que respeitar também um outro prazo de 5 anos, coincidentemente também é de 5 anos, mas deverá respeitar esse outro prazo, e esses outros 5 anos já não são mais considerados como decadência, mas sim denominados como prescrição. Portanto, meus amigos, vocês perceberam claramente que o divisor de águas entre a decadência e a prescrição é justamente o lançamento. Verdade? Você não concorda comigo? Pensa no lançamento. Antes do lançamento, você está falando em decadência. E após o lançamento? Após o lançamento, você fala em prescrição. Antes do lançamento é decadência, 5 anos, e após o lançamento é prescrição, também 5 anos. Tem 5 anos para lançar e existe 5 anos para executar. Um instituto é decadência, o outro é prescrição. Portanto, eu diria que a grande coincidência que existe entre decadência e prescrição é que os dois representam prazos iguais de 5 anos, e os dois institutos, tanto a decadência como a prescrição, são considerados formas de extinção do crédito tributário. Tudo bem? Então, vamos pensar nessas coincidências. Decadência e prescrição têm o mesmo prazo, 5 anos. Os dois institutos são considerados como modalidades de extinção do crédito tributário. E mais, ambos os institutos são normas gerais de direito tributário e, portanto, têm as suas regras definidas por lei complementar. Perfeito? Mesmo? Joia. Vamos continuar. Olha só. Pensando nisso, então, nosso foco mesmo no dia de hoje é a prescrição. Bom, pensa o seguinte, a Fazenda Pública tem 5 anos para promover a execução fiscal. Só que para promover a execução fiscal, necessariamente, como toda e qualquer execução que se comporte de forma adequada, é preciso, então, aparecer um título executivo. E qual é o título executivo? O título executivo, que eu falo neste caso, no direito tributário, ele é conquistado a partir do momento que aquele crédito tributário que o contribuinte deixou de pagar, que aquele crédito tributário que pode ser aqui representado, por exemplo, com o carnê do IPTU que você recebeu, quando você deixa de cumprir o pagamento indicado no carnê do IPTU. Ali, se você deixar de cumprir com o pagamento exigido pelo carnê do IPTU que lhe foi entregue, você estará descumprindo o crédito tributário. E se você descumpre o crédito tributário, o que a Fazenda Pública, nesse meu exemplo, municipal, vai imaginar? Bom, camarada descumpriu o crédito tributário, então provavelmente ele deve impugnar administrativamente esse crédito. Mas eu imaginar que eu não ofereça essa impugnação. Eu não pago e nem ofereço impugnação administrativa. Bom, o que a Fazenda Pública imagina numa situação como essa? Ela vai entender, vai lembrar daquele velho ditado, que se você não pagou, tudo bem, provavelmente oferece impugnação. Mas se você não oferece impugnação, a Fazenda Pública compreende, então, que quem cala, consente. Fazenda Pública, bom, então, ele concorda com o crédito, mas não cumpriu com a obrigação que foi exigida. Neste caso, a Fazenda Pública terá, então, a partir desse instante, a autorização para executar. Só que para promover a execução fiscal precisa de um título, e o título, como eu tinha adiantado para vocês, ele é conquistado a partir do momento que esse crédito tributário
for inscrito em dívida ativa. É justamente, meus amigos e minhas amigas, a inscrição em dívida ativa que vai oferecer para a Fazenda Pública a oportunidade de se conquistar o título executivo imprescindível para se promover a execução fiscal. É isso mesmo. E repito, a inscrição em dívida ativa, ela permite à Fazenda Pública extrair um documento que confirma que aquela dívida ela está em aberto, que aquela dívida está ativa. Esse documento que confirma que a dívida está em aberto é a chamada CDA, é a Certidão de Dívida Ativa. E escuta, o que é a CDA mesmo? Eu já falei, eu vou relembrar. A CDA representa o título executivo extrajudicial que a Fazenda Pública tanto precisa para promover a execução fiscal. E de posse desse título vai lá e executa. Perfeito? Simples assim? Tá bom. Continua. É o seguinte, então a Fazenda Pública ela vai ter 5 anos para executar, só que para promover a execução fiscal, ela, antes disso, deve inscrever em dívida ativa. E quanto tempo a Fazenda Pública tem para promover todo esse procedimento? Ela tem um prazo de 5 anos sob pena de prescrição. Perfeito? Então, tudo bem. Mas olha, uma coisa que eu quero que fique bem claro para você é o seguinte, a Fazenda Pública ela tem um prazo de 5 anos para executar. A Fazenda Pública não tem um prazo de 5 anos para inscrever em dívida ativa. Ela tem um prazo de 5 anos para executar. Tudo bem? O prazo para inscrição em dívida ativa não é de 5 anos. O prazo de 5 anos é para promover a execução fiscal competente para exigir esse crédito tributário que deixou de ser pago no momento adequado. Perfeito? E então, pensando nisso, a gente imagina, escuta, mas é possível evitar, por exemplo, que a Fazenda Pública promova essa execução fiscal? Porque, às vezes, o contribuinte não sabe que aquele crédito tributário é exigido, ou que ele deve um tributo. Vamos supor que aconteça uma situação como essa. E aí, não é possível discutir esse crédito tributário sem você ter o risco, ou sofrer o risco de ter uma execução fiscal lavrado, então, oferecida judicialmente? Existe essa possibilidade? Será que dá para evitar a execução fiscal? É possível impedir a execução fiscal? Digo, é possível impedir a execução fiscal. Como? Você pode impedir a execução fiscal, por exemplo, suspendendo a exigibilidade desse crédito tributário. Professor, é mesmo? Como assim? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço para impedir a execução fiscal, a propositura de uma execução fiscal? Digo aqui para vocês. Você consegue impedir a execução fiscal suspendendo a exigibilidade do crédito tributário. Professor, mas conta mais. Como é que eu faço para ter essa promoção? Na verdade, como é que eu faço para esses efeitos? Para trazer esse tipo de efeitos? Ou, para quem preferir, para suspender a exigibilidade do crédito tributário. Vamos lá. Para suspender a exigibilidade do crédito tributário, você pode se valer de alguns institutos, descritos todos eles no CTN, no artigo 151, que são as modalidades de suspensão da exigibilidade do crédito. Quaisquer das modalidades de suspensão da exigibilidade do crédito farão, então, com que o crédito perca a sua exigibilidade, ou melhor, tenha a sua exigibilidade suspensa, e quando suspende a exigibilidade do crédito, você não concorda comigo? Se o crédito tributário não pode ser exigido, como é que a Fazenda Pública vai promover uma execução fiscal de um crédito que não pode ser nem exigido? Não tem como. Perfeito? Ficou claro? Aí você diz assim, mas espera um pouquinho, você está me falando em suspender a exigibilidade do crédito. Então, se suspender a exigibilidade do crédito, a Fazenda Pública não tem como executar, é isso? É isso. Mas escuta, a Fazenda Pública não tem um prazo de 5 anos para executar? Eu digo, tem um prazo para executar. Mas e se eu suspendir a exigibilidade do crédito? Esse prazo continua correndo? É sobre exatamente isso que eu queria chamar a atenção. Quando você suspende a exigibilidade do crédito, através de qualquer uma das modalidades do artigo 151, como, por exemplo, parcelamento, por exemplo, uma liminar em mandado de segurança, uma moratória,
por exemplo,